Bom, na última videoaula, eu espero que vocês tenham entendido a questão da dificuldade de provar que uma função é linearmente, um conjunto de funções é linearmente independente, tá? Então é por isso que surge esse seguinte critério de independência linear de funções, tá? Então considere aí funções f1, f2 até fn que possuam derivadas, tá, até a ordem n-1, tá? É a ordem anterior a essa última função aqui, tá? E aí você monta uma matriz onde as colunas, tá? Da f1, da primeira derivada, da segunda, terceira até a enésima menos 1, vão compor a primeira coluna, a segunda coluna é formada pela f2 e suas derivadas, e assim sucessivamente até chegar a fn. Como isso daqui é uma matriz quadrada, tá, gente? Se a gente for contar aqui, nós temos o zero aqui, né? 0, 1, 2 até n menos 1. Então nós temos uma quantidade de n elementos aqui. N elementos na n linhas com n colunas, tá? Então isso daqui é uma matriz quadrada. Matriz quadrada a gente sabe que a gente pode calcular determinante, certo? Esse determinante a gente chama do Wronskiano das funções, ok? Então isso só é possível com matrizes quadradas, tá? Com matrizes quadradas, ok? Bom, se você calcular esse Wronskiano e esse Wronskiano der diferente de zero para apenas um elemento do domínio, em pelo menos um ponto do intervalo onde essas funções estão bem definidas e suas derivadas, tá? A gente está diante de um conjunto linearmente dependente. Tá? Então, esse critério aqui, ele é um critério muito bom para a gente calcular, para a gente descobrir se as funções são linearmente independentes. Você deve estar se perguntando aí, por que eu tenho que saber que o conjunto de funções é linearmente dependentes, né? Parece que saiu um pouco do foco das equações diferenciais. Mas calma lá, tá? A gente só vai conseguir construir a solução geral de uma EDO, tá? De ordem n linear, se nós estivermos diante de um conjunto de soluções linearmente independentes. Okay? Senão a gente não consegue construir essa solução. Então o que eu estou falando para vocês é uma teoria geral, tá? Uma teoria mais geral, onde eu vou encaixar esses elementos dentro do contexto das soluções das EDOs. Okay? Vamos ver uns exemplos aqui. Ó. Vamos pegar o nosso exemplozinho aqui, onde f1 de x é e elevado a a1 de x e f2 de x é e elevado a 2 de x, a1 e a2 diferentes de zero, com a característica importantíssima que a1 é diferente de a2. Tá? Essas funções são iguais, pessoal, claramente elas são linearmente dependentes. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o Wronskiano dessas funções. Wronskiano de f1 e Wronskiano de f2. Isso daqui vai ser, eu vou montar um determinante da seguinte matriz. Eu vou colocar f1 aqui e vou colocar sua derivada aqui. Vou colocar f2 aqui e vou colocar sua derivada aqui. Tá? E vou calcular esse camarada. Bom, vamos lá. A minha f1 está aqui, e elevado a 1 de x. A minha derivada disso daqui, regra da cadeia, tá? Tem que usar a regra da cadeia. A derivada da de fora, composta com a de dentro, vezes a derivada de dentro, que dá 1. Então isso aqui vai ficar a1 e a1 de x. Mesma coisa para a minha f2, vai ficar. A derivada vai ser usando a regra da cadeia, tá? Então fica uma coisa análoga aqui, né? 2x, tá? Vamos calcular o determinante. Diagonal principal, produto da diagonal dos elementos da diagonal principal. Então aqui vai ficar assim, ó. A2 e A1x vezes e A2x. Produto dos elementos da diagonal secundário multiplicados por menos 1, né? Tem o sinal negativo aqui, então aqui fica A1 e A1 de x vezes. É claro que aqui nós temos elementos em comum, né? Vamos identificar que temos esses elementos em comum aqui. Pode colocar em evidência.
bases iguais somos expoentes, já coloca aí esse camarada, tá? Então, quem está com dúvida no quanto que a gente está fazendo aqui, esse cara aqui, bases iguais, somam os expoentes. Tá? Coloca em evidência aí o x, vamos voltar aí. Então, isso aqui vai ficar e elevado a... Onde nós estamos? A1 menos A2 x vezes o que vem aqui dentro do parênteses, A2 menos A1. A2 menos A1. Correto? Bom, dessa hipótese aqui, A1 menos A2, assim como A2 menos A1, essas coisas aqui são diferentes de zero. Então, esse elemento aqui ele é diferente de zero. Tá? E esse daqui, pela própria característica da função exponencial, também é diferente de zero. Né? Lembrando aí que o gráfico de uma função exponencial não corta o eixo dos x. Então, esse daqui, com certeza, é diferente de zero. E mais, é para qualquer x que você colocar aqui. Dentro do conjunto dos números reais. Se você olhar aqui para nosso critério, basta que seja em apenas um ponto. Mas a gente conseguiu provar que é para todos os pontos dos números reais. Nós estamos diante de funções, essas funções aqui, tá? Vou colocar aqui, ó, essas funções são linearmente independentes, tá? Então, se você calcula o Wronskiano e verifica que está diferente de zero, você está diante, tá, de uma equação, uma EDO, ou uma equação, perdão. Você está diante de conjuntos de funções linearmente dependentes, tá? Um outro exemplo clássico que a gente faz, e eu estou fazendo isso daqui por mais para frente vocês vão entender o porquê que eu estou provando que essas funções são linearmente dependentes, é que eu vou usar elas como uma base para a gente resolver as EDOs lineares com coeficientes constantes de ordem 2. Tá? Então, eu vou colocar agora uma outra função, outro par de função que é linearmente independente. Tá? Então, vou apagar aqui, vou aumentar essa borracha. Deixa eu aumentar essa borracha aqui, a gente apagar mais rápido. Então, beleza. Estou apagando aqui já, tá? Depois, qualquer coisa, pausa o vídeo. Nós vamos utilizar esse Wronskiano aqui. E aí as funções são essas, tá? Então, deixa eu diminuir a borracha de novo. Vou precisar aqui. Bom, vai ser a seno. Opa. Vai ser a seno de A1 de x e a cosseno de A2 de x, tá? Argumento. Seno aplicado em A1 de x e cosseno aplicado em A2 de x. Vou derivar já essa função aqui, porque eu preciso. Tá? Vamos derivar aí. Derivado do seno é cosseno, já uso a regra da cadeia, então isso aqui fica A1 cosseno de A1 de x. Desculpa, aqui tem que ser o mesmo camarada aqui. Ó. Se aqui eu chamei de A1, aqui também tem que ser chamado de A1, tá? Isso. Beleza? Ou alfa ou beta, vamos chamar de beta, e mais para frente vocês vão entender o porquê. Vai aparecer exatamente essa linguagem. Vamos corrigir aqui. Vamos arrumar aqui. Então, esse aqui vai ser beta e aqui vai ser beta. Então, a derivada disso daqui é a derivada de fora, cosseno, composta com a de dentro, certo? Vezes a derivada de dentro, que é a beta. Vamos fazer a derivada da F2, derivada do cosseno da menos seno, composta com a de dentro, vezes a derivada da de dentro. Tá? Então fica assim. Vamos colocar os elementos aí no nosso Wronskiano aí, tá? Então vamos substituir aí. Vai ficar seno de beta x, a derivada disso daqui dá beta cosseno de beta x. Aqui vai ficar cosseno de beta x e aqui vai ficar menos, tem um menos aqui, tá? Menos beta de beta x. Vamos calcular
determinante dessa matriz de funções. Multiplica aqui diagonal principal, então isso aqui vai ficar menos beta seno ao quadrado de beta x, certo? E aqui você multiplica, também vai dar menos, né? Menos beta cosseno ao quadrado de beta x. Coloca beta em evidência, menos beta, né? Coloca menos beta em evidência. Aí você vai ter seno ao quadrado de beta x. E a outra vai ser mais cosseno ao quadrado de beta x. Essa relação aqui se chama primeira identidade, a identidade fundamental da trigonometria, né? Dentro do círculo trigonométrico a gente consegue facilmente verificar que isso é 1. Então isso daqui dá apenas menos beta. Bom, é claro que a gente tem que supor aqui no início que beta é diferente de zero. Tá? Então eu não quero o caso, por exemplo, seno de zero e nem cosseno de zero, porque são funções constantes. Tá? Eu quero olhar para as funções trigonométricas onde beta é diferente de zero. Então, consequentemente, isso daqui é diferente de zero. E olha só, funciona para qualquer x, deu constante. Qualquer x que você colocar aqui, isso vai dar menos beta. Então, vai ser para todo x pertencente aos reais. Tá? Então, eu tenho aqui o conjunto seno de beta x, vírgula, cosseno de beta x é linearmente dependente, tá? Então isso aqui é uma abreviação para ficar mais, tá? A gente chama de LI, ok? Ficar mais fácil de escrever. Beleza? Então a gente já viu aí duas funções linearmente dependentes, mais para frente vocês vão ver a importância aí, tá? Bom, só para finalizar, a gente vai falar de uma consequência direta desse critério, que a gente pode entender isso aqui como um teorema, tá? A gente consegue demonstrar isso daqui facilmente para o caso n igual a 2 e estende o raciocínio para o caso, né, n. Tá? Esse critério para independência linear, a gente tem o seguinte, que se o Wronskiano, isso é hipótese, né, é diferente de zero para algum elemento x, né, basta que um x aconteça isso. Implica que o conjunto de funções é Li. Tá? Agora, eu quero ver a negação dessa sentença lógica. Né? Opa, isso não é negação. Eu quero saber qual que é a negação dessa sentença lógica. Então, a hipótese seria, se eu tiver um conjunto LD, vai implicar que para todo ponto x no intervalo, o Wronskiano vai ser igual a zero. Entendam vocês, tá, que essa negação aqui não está falando assim, ó, se o Wronskiano é igual a zero, implica que é LD. Não, tá, isso não é verdade. Ele está falando o seguinte, se você está diante de um conjunto LD, com certeza o Wronskiano é igual a zero. Essa negação não vai ser muito útil para a gente, tá? Eu vou até colocar o corolário aqui, a consequência aqui para vocês, tá? Se você tem funções, ó, a hipótese aqui, que são LD, certo? Então, consequentemente, o Wronskiano vai ser identicamente nulo, que eu acabei de falar, para todo x pertencente ao intervalo, tá? Mas a gente acaba que não vai utilizar muito esse corolário, não. A gente vai identificar quais são as funções que o Wronskiano vai ser diferente de zero e tomá-las como uma base, tá? A gente fala assim, uma base para a solução geral das EDOs lineares de ordem n, ok? Então a gente está caminhando aí para falar da solução geral, já é o próximo vídeo aí, definir o que é solução geral, e posteriormente a gente começa de fato a trabalhar e generalizar o caso das EDOs de ordem 2 linear. Tá? Então eu vejo vocês aí na próxima videoaula.